Palavra de hoje já está na tela de vocês. Livro de 2 Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém? A mensagem diz: crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 3. Seu divino poder nos deu de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas para que vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Poderoso Deus e eterno Pai, diante da tua santa e poderosa presença, santo é o teu nome, Pai. Que palavra linda! Obrigado por ela, Pai, por esse alimento nessa manhã, que ele seja consolidado na nossa vida e sejamos alcançados através da tua graça. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui pela primeira vez, os irmãos aí que têm um chamado de Cristo. Missionária Kelly, seja bem-vinda, missionária. A irmã Alexia, a Brenda, fico feliz em revê-la aqui na nossa live. Espero que você esteja realmente bem após a nossa última live, que você esteja firme com o Senhor Jesus Cristo. Lucimara Oliveira, seja bem-vinda à nossa família. Nedir, aqueles que se adentraram hoje aqui para fazer parte dessa família maravilhosa, meu desejo do coração é que vocês tenham uma manhã com a gente aqui, abençoada através da palavra e da oração, que vocês possam, após a oração e a palavra, ter um dia esplêndido na presença do Deus vivo. É isso que o pastor Paulo deseja para vocês aí, tá bom? Vamos na palavra. Vamos na palavra, que eu quero orar para vocês. Meus irmãos, aquele que vos prega através dessa mensagem, Pedro. E no segundo livro dele, versículo 1, ele diz: crescendo, o tema, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Quando você ouve essa mensagem, crescendo no conhecimento de Deus, muitas das vezes, muitas pessoas, eles limitam Deus, eles imitam Jesus Cristo. Eles não conseguem
sentir e entender amplamente o que Deus é e o que Ele quer. O que Deus Ele tem preparado para mim e para vocês é muito maior do que você está buscando aqui hoje. O que você está buscando aqui hoje é muito pequeno. Adriana Alquini, que hora que você vai trabalhar? A mensagem se inicia dizendo: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e piedade. Alexia, quero orar para você hoje de novo. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Irmãos, a palavra está dizendo que Deus deu para nós tudo o que precisamos. Já vou chamar você, Adriana. Tudo o que precisamos a gente já tem. Tudo o que precisamos já temos para ter uma vida consolidada na piedade, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo causado pela cobiça. A presença do Deus vivo, ela não veio só para resgatar a gente do pecado. Ela veio para trazer para mim e para vocês serem participantes do reino dos céus, serem parecidos com Deus e com Jesus Cristo. Eu não estou falando de você roubar a glória de Deus e a glória de Jesus Cristo. Eu estou falando em relação a vocês e eu sermos participantes de autoridade, de poder que Jesus Cristo ofereceu para nós através da cruz. Sermos instrumentos vivos, instrumentos para o bem, instrumentos para a grande obra que Ele tem preparado para todos nós. Quando a gente fala de divino, é de divindade, é de algo que a gente não pode, e através dessa divindade a gente vai sair, ser arrancado da corrupção que há no mundo pela cobiça. O que é a cobiça? É tudo aquilo que nos traz, que atrai a nossa carne, que atrai a nossa mente, que traz a gente a um cativeiro, uma prisão. Coisas que eu e vocês não necessitamos, mas estamos correndo atrás. E ele diz no versículo 5: por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude e conhecimento. Quando eu falo virtude, o que significa a palavra virtude? São qualidades morais, sociais, intelectuais que inclinam o ser humano a praticar o bem de uma forma habitual. Elas formam o caráter, ajudam no controle dos impulsos e promovem o convívio e harmonioso à sociedade. Virtude é você se tornar uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, melhor, sempre melhor para aqueles que estão com você. Versículo 6: ao conhecimento ele traz o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Quando você tem a divindade de Cristo sobre a tua vida, você passa a ter alguns, como que eu posso dizer? Alguns presentinhos de Deus. Você extrai uma essência de Deus. Quando você começa a ter a virtude, você passa a ter um conhecimento. Conhecimento do quê? Que tudo aquilo que você praticava era errado. A virtude faz você ser transformado num novo caráter, trazendo um conhecimento, e esse conhecimento passa a dar a você um domínio próprio. Você passa a controlar atos, atitudes, os erros que você fazia, você consegue se prender e não praticar mais. Você consegue frear a tua boca, frear aquilo que antes feria as pessoas. Hoje você passa a ser um homem que cura.
você passa a ter perseverança. Você persevera em ser uma pessoa melhor, a agir de uma forma melhor, a andar de uma forma melhor, e passa a gerar, junto com a perseverança, piedade. Você passa a ser um homem piedoso. Talvez você não interprete a palavra piedoso da forma correta. O que é piedade? Significa amor, respeito profundo e devoção. Ela tem dois sentidos principais: a compaixão e a devoção religiosa. O uso comum indica a pena ou vontade de ajudar quem sofre. No sentido espiritual, mostra respeito, obediência a Deus. Talvez a palavra piedade não era tão profunda como eu expliquei agora. Talvez quando você entendesse que a piedade não era tão profunda, você não sabia aonde ela estava te levando. E a palavra diz que através da piedade gera mais um presentinho de Deus para a nossa vida. Olha o que diz a palavra. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade é o amor. A piedade gera a fraternidade, e a fraternidade o amor. Fraternidade, laço de união, afeto e solidariedade entre seres humanos tratados como irmãos. Um termo vem do latim frater e representa empatia e amor ao próximo, sem distinção de raça, credo ou classe social. Talvez você ainda não tenha sido totalmente revestido e completo naquilo que Deus quer que você seja. Por quê? Porque muitos homens e mulheres de Deus que estão atrás de um púlpito ou pregando a palavra ainda não têm a fraternidade, não tem aquilo que falta. A Bíblia está falando através de uma conversão de um homem, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que é ser inoperante e improdutivo? É você viver uma vida desqualificada por Deus. É você estar vivendo na terra sem destino à Nova Jerusalém. É você estar andando ao destino para outro lugar, lá embaixo. Você é improdutivo, você está fora daquilo que tem que ser adequado para receber as novas vestes brancas. Você é improdutivo é você ser uma pessoa que ainda não está dentro de um padrão que Deus quer. Irmãos, isso tem a ver com salvação, irmão? Irmãos, a última palavra aqui que eu falei aqui de fraternidade, a fraternidade, o amor. Se a gente está desqualificado através de um mandamento, a gente está fora do céu. Deus fala através da boca de Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele é questionado. Ame o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo com a ti mesmo. Quando a gente zela por esses dois mandamentos, a gente está zelando pela palavra de 2 Pedro, capítulo 1. É a formação e conjugação de tudo isso que eu falei para vocês. Só que quando a gente está inoperante e improdutivo, no versículo 9 a gente fala: todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação
dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Portanto, empenhem-se ainda mais para consolidar. Irmãos, quando a gente fala dessas virtudes, estamos falando de um processo de conversão. Processo de conversão não é assim, hoje eu estou 100%. É um processo de mudança que faz a nossa vida ser transformada, ser revigorada. Todos nós precisamos, a cada dia, consolidar, melhorar todas as práticas. Temos que buscar a nova virtude vindo de Deus. E para alcançar essa nova virtude, é um processo. A palavra está dizendo sobre eleição. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda em consolidar o chamado e a eleição de vocês. O que é eleição? Quando a gente vai fazer uma eleição. O que é eleição? Não são pessoas que estão sendo escolhidas, pessoas que estão recebendo votos para serem chamados como primeiros. Na eleição de 2 ou 3 ou 4 pessoas, alguém vai pegar o cargo. Essa pessoa está num processo de eleição, está num processo de escolha para ser escolhido. Só que a aprovação nossa não é por homens terrenos, é por Deus. Deus está olhando a nossa conduta, a nossa vida, a nossa atitude de querer ou não melhorar, de querer ou não serem pessoas melhores. E nesse processo, é um processo de transformação que vem através do Espírito Santo. Então vocês não têm que fazer isso sozinhos, porque tem um Espírito que ele anda e atua na nossa vida para trazer à nossa vida o caminho. Então não tem problema se você errou, não tem problema se você ainda não mudou 100%. O problema maior é você se afastar daquele que quer levar você ao caminho certo. Não tem caminho que não pode ser consertado através do Espírito Santo de Jesus Cristo. O problema é pessoas andarem no caminho onde não tem Espírito Santo e não tem Jesus Cristo. Esse caminho não vai nunca ser consertado. Quando eu falo de mudança, eu falo de escolhas. Quando eu falo de transformação, eu falo de atitudes. Quando eu falo de atitudes, é uma postura que tem que ser feita através da minha e da sua vida todos os dias. A gente querer ser melhor tem que ter um esforço. Mas por que tudo isso? Por que eu preciso fazer isso? Para que vocês, no versículo 11, vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é providos? O que é a palavra provido? Significa que um pedido ou recurso foi aceito, que um cargo foi preenchido, ou algo está bem abastecido. Você ser aceito não tem a ver com classe social, não tem a ver com financeiro, com o que você fez de cesta básica ou não deu de cesta básica, não tem a ver com dízimos, não tem a ver com ofertas, tem a ver com práticas, atitudes, virtudes
ser convertido é você entender quem você é para Deus. Filho amado, obediente, amoroso, carinhoso, esforçado. Irmão, mas o que tem a ver isso com o meu problema no meu casamento? Irmã Adriana, 1 minuto eu vou orar por você. Coloca a mão no teu coração, Adriana Alquine, mão no teu coração aí. Fecha o teu olho. Em nome de Jesus, o espírito que está trabalhando contra a vida da Adriana Alquine, espírito da inveja que está na vida dessa mulher aí, eu repreendo você agora, Satanás. Sai do coração e sai da vida dela. Eu decreto em nome de Jesus Cristo a libertação da vida dela. Pelo sangue do Cordeiro, eu quebro todo mal. Respira, Adriana Alquine. Irmãos, Jesus ele não quer dar um evangelho pesado para todos nós. Jesus, ele não está aqui para dar um evangelho pesado. Jesus, ele está aqui para dar o evangelho correto, um evangelho que vai nos tornar seres humanos melhores, pessoas melhores, pessoas que vão fazer coisas que nunca imaginou que iriam fazer. Quando a gente fala de uma obra, missionário, pastor, pregador, a gente está falando de pessoas que têm tanto amor no coração, que estão tão felizes com Jesus, que começam a querer cuspir, sabe, tirar de dentro de você assim tudo que tem de bom, tudo que entrou na vida dela, ela quer jogar para as pessoas sentir. E às vezes as pessoas não entendem, por que essa pessoa sai tão feliz da igreja? Por que essa pessoa, depois que foi para Cristo, ela está desse jeito? As pessoas não entendem que a virtude de Cristo entrou em nós, e ali dá uma sensação de querer gritar para Deus, de louvar, de você falar: eu fui no culto, Deus curou, eu fui no culto, Deus, uma pessoa lá que não andava. Isso é algo que Deus coloca na nossa vida e nos contagia a querer fazer aquilo que Ele fez. Pessoas hoje estão amarradas, porque ainda não entenderam que a corrupção do mundo, a cobiça da carne, está trazendo vocês problemas. Ah, irmão, errado eu querer as coisas certas em casa? Não. Mas através da entrega para o teu coração ao Senhor, tudo vai se consertar. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Qual é a parte que você não entendeu? Entrega o teu caminho ao Senhor. Qual é a parte que você não entendeu ainda? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Qual é a parte? Irmãos, uma coisa que você nunca vai mudar, no teu berro, no teu grito, na tua boca, é o que está dentro de outras pessoas, gritando, berrando, brigando, esperneando, xingando. Você não vai tirar o teu marido de onde ele está, você não vai tirar a tua esposa de onde ela está, você não vai mudar aquilo que você está sentindo. Mas quando você entrega ao Senhor o teu caminho e confia nele, aí é outra história. Algo na cabeça da pessoa muda lá, que ele vai começar a ver você diferente. Por que ele vai ver você diferente? Porque aquele que está nele não vai suportar a luz que está em você. O espírito das trevas que está nele, a hora que você chega perto dele, você vai libertar ele através da luz que está em você. As pessoas não entendem. As pessoas ainda acham que não tem autoridade e poder.
As pessoas ainda acham que precisa realmente de um pastor ir lá e pum. Não. A nossa conduta diante de Deus resolve problemas cotidianos. Eu não entendi. A sua conduta diante de Deus move o céu ao teu favor. Eu não entendi. A conduta sua diante de Deus movimenta a mão do Senhor a teu favor. Eu não entendi. O milagre que ainda não aconteceu através da tua fé tem que ser executado. Por que tem que ser executado? Porque aquele que vos prometeu não mente. Eu não entendi quem vos prometeu. Aquele que escreveu a Bíblia, aquele que escreveu a palavra santa, aquele que foi direcionado para salvar a minha e a tua vida, aquele que fez tudo para trazer você hoje à terra, aquele que gerou você antes de mesmo de você estar dentro do ventre da tua mãe, aquele que trouxe você a respiração para a tua narina, aquele que conhece cada fio do teu cabelo, aquele que conhece cada estrela do céu, aquele que a palavra diz que pega o mar com a concha das tuas mãos. Esse é aquele que tem o poder para mover a teu favor tudo aquilo que você precisa. Só que para ele mover a teu favor tudo que você precisa, você tem que entender aquilo que diz na palavra de 2 Pedro: crescendo no conhecimento de Deus. Quando a gente fala em crescimento, estamos falando em aprendizado. E quando a gente fala em aprendizado, fala em consertar o que é bom do que é mal, novidade de vida, transformação de atos de caráter, posicionamento e constância em perseverança para você alcançar aquilo que você nunca alcançou na tua vida. Se Jesus Cristo, ele se ajoelhava, se ele falava com Deus, se ele ia lá, ele se afastava da multidão para orar, se ele consagrava a Deus tudo que ele ia fazer: Pai, eu oro porque eu sei que o Senhor me ouve. Atitudes de um homem terreno que nos ensina muito mais do que imaginamos. Se Jesus não é o exemplo para te ensinar, eu posso dizer com toda a convicção para você: você está perdido. Eu creio na espiritualidade, eu creio, irmão, com todo respeito à tua religião, você está perdido. Com todo respeito aonde você está pisando e andando, com todo respeito, você está muito perdido. Irmão, como que você fala uma coisa dessa para mim? Cada um tem a sua religião. Eu respeito a tua religião. Só que o Espírito que está na minha vida, que você não conhece, está alertando você. Você está correndo perigo. Eu estou aqui somente como um microfone, um homem que está alertando, está trazendo ao teu ouvido uma palavra de libertação. E a libertação começa pela leitura e pela audição. Jesus Cristo tinha um costume muito maravilhoso de dizer: aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito. Eu não tenho ouvido, nenhum dos dois. Por isso que você tem os olhos para ler. Se você não tivesse ouvido, você não estava ouvindo. Deus está falando com pessoas. Ninguém vai sair dessa terra enganado. Irmãos, Deus é tão poderoso que você não vai sair dessa terra sem ouvir o nome de Jesus e sem ser repreendido pelo teu ato. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aquele grande dia,
você vai ser questionado pelas suas escolhas. E fiel é aquele que jamais vai colocar escolhas sem dar opções. Eu te dou a escolha: vida ou morte. Ele jamais vai dar para você morte, sem antes dar a escolha de você ter a vida. Ele jamais vai fazer você ser um boneco, lançar você numa prisão, num tormento, sem dar uma opção de escolha. Então, Deus é maravilhoso. Por que Deus é maravilhoso? Porque Ele deixa a gente escolher. Você quer sofrer mais um pouquinho agora, ou você vai sofrer bastante depois? Escolhas são atos que Deus nos deu para executá-las da forma que a gente bem entender. Basta cada um aceitar aquilo que quer. Não é mesmo, Cristiano Souza? Graças a Deus, Deus falou assim, ó, você pode escolher o que você quer, bem ou mal. Você pode escolher. Você pode escolher ser uma pessoa abençoada ou uma pessoa amaldiçoada. Ah, irmão, mas eu estou com Jesus e a minha vida está... Calma. Calma, fica tranquilo. Está passando luta aí? Eu também passo luta. Neste mundo tereis aflição. Só que tem uma diferença. E eu tenho bom ânimo quando está difícil, quando está duro, quando está tudo dando errado. Há uma diferença entre você aceitar aquilo que Deus propõe para você, e tem uma diferença naquilo que você escolheu errado. Tem uma diferença. Amém, meus irmãos? Você que ouviu essa palavra, essa mensagem, compartilha ela depois, deixa o teu like, envia para o teu ente querido, para o teu familiar, e receba hoje vitória para o teu coração. Não se esqueça de entrar no nosso canal do WhatsApp, onde eu informo todos os dias de live, e todos os dias eu faço oração para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Graça e paz. Deus abençoe.